Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, né? Eu vou contextualizar como eu cheguei nesse livro, por que eu cheguei, o que eu achei da história, contar um pouquinho da história e no final quero conversar sobre a minha percepção com spoilers, mas quando chegar nesse momento eu aviso vocês. E obviamente eu vou falar da série também, desenvolvida aí pela Amazon Prime. Bom, eu tava doido pra ler alguma coisa mais da Taylor Jenkins Reid, porque eu já tinha lido Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi uma indicação do Paulo Hatz, do Livraria em Casa. Eu tinha amado a escrita dela, o estilo dela. Ela escreve de um jeito como se o personagem tivesse vivido na época. Isso é simplesmente incrível. Eu amei a escrita, o desenvolvimento, os plot twists. Falei, então eu preciso ler algo parecido. Aí eu li Em Outra Vida Talvez, que é um segundo livro da Taylor Jenkins Reid. Vou fazer um vídeo separado aqui pra vocês, inclusive vou gravar hoje também. E daí, Daisy Jones and the Six, né? Que é um dos livros mais aclamados aí, porque vai virar série na Amazon Prime. Nós já temos um teaser no ar, vem agora em março, já temos os personagens, né? O carinha lá que fez os Jogos Vorazes, já temos a Daisy Jones, fotos e tudo mais, então tá bem bacana. O elenco eu acho que foi escolhido a dedo, ficou muito legal. Eu simplesmente adorei. Mas daí eu caí na história, então, com esse contexto de que eu já tinha lido outros livros e todo mundo tava falando deste livro. E eu achava que ele tinha uma vibe meio documentário. E ele tem, na verdade, né? O livro ele é escrito estilo documentário, mas você nem percebe. É como se fosse uma narrativa mesmo, porque vai descrevendo os fatos, a gravata, a cor da roupa, o dia, como tava e tudo mais. Eu acho que assim, para um documentário, dificilmente você lembra de todos os detalhes, como eles lembraram no livro. Então a gente meio que abstrai esse tipo de ideia, né? Mas assim, quando você olha a capa, você já vê que fala de música, fala de história e fala de uma banda. Então isso é muito legal. Então, para contextualizar aqui vocês, como que é a história? Ela se passa mais ou menos em 1960 e 70, né? A gente tem ali uma boy band se formando, uma banda em que uns garotos estavam tocando algumas músicas, queriam ficar famosos, os irmãos Dunes, né? Aí o Billy e o Graham, né, tinham acabado de perder o pai, que o pai, na verdade, abandonou eles na infância. Eu até achei que essa história fosse voltar, mas meio que não voltou. E eles desenvolveram uma banda com os amigos e tudo mais, que eram chamados os The Six. Aí tinha uma mulher também envolvida, né, que era a Karen. Eles já eram meio que famosinhos, assim, viviam na estrada e tudo mais. O Billy, que era o mais famoso, ele cantava, as meninas eram loucas. E eu comparo, assim, ele com o Adam Levine. Coloca a foto do Adam Levine aí. Por quê? Porque o Adam Levine traiu a esposa, porque o Adam Levine é bonita, porque o Adam Levine é cheio de fãs. Você quase não lembra quem que tá no Maroon 5, mas você lembra do vocalista que é o Adam Levine. Então, o ponto é que, assim, fisicamente eles nem se parecem. Talvez com a descrição do livro até parece, mas com o personagem que vai fazer a série não parece, né? Mas o Billy, ele tinha uma fama um pouco de mulherengo, mas ele era meio sossegado e tal. Foi quando ele conheceu a Camila, então a gente tem uma história já desenvolvendo ali do Billy e da Camila junto com a banda, o surgimento, as escritas, as músicas, e o desenvolvimento da banda em si, né? Como que eram as estradas, os produtores e tudo mais. Paralelamente, a gente tem uma história contada que é a Daisy Jones, que ela era uma menina rica, morava em Los Angeles com a família, né? E a família, na verdade, os pais nem ligavam muito pra ela, tanto que ela ficou 2 semanas fora de casa, morando aí com uma amiga, e quando ela voltou, os pais falaram, ó, quebrou tal coisa na cozinha, uma louça, sei lá. Ela falou, pai, eu já nem moro aqui faz 2 semanas. Então, assim, os pais nem ligavam muito pra ela, o que é um pouco triste, tadinha, porque a gente fica com o sentimento de que ela era meio abandonada e tudo mais. Então ela vivia ali nas boates, nas baladas, usando drogas, e drogas é algo que, assim, tem muito gatilho nesse livro. Então, se você tem algum tipo de gatilho relacionado a drogas, enfim, é um livro que tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque é um livro que fala de drogas o tempo todo, assim, cada página que você vira tem uma palavra referente à cocaína, referente à maconha, referente à heroína, a ópios, enfim, realmente é... Então, assim, ela desde pequena já se envolvia com os caras, com drogas, bebidas e tudo mais. E ela foi desenvolvendo a carreira dela como uma personagem, assim, lindíssima, uma mulher única, que todo mundo olhava pra ela como se ela fosse o centro do universo, como se ela fosse o sol. E as histórias paralelas vão acontecendo até que um momento o produtor cruza essas duas histórias, fala, ó, seria muito interessante se vocês trouxessem uma figura feminina por umas questões comerciais e tudo mais, e aí onde chamaria Daisy Jones and the Six, né? E eles até gostavam do nome The Six porque ele remetia a The Sex. E, enfim, coisas que você vai lendo o livro, você vai entendendo. Então, assim, foi muito legal porque houve esse encontro, né, dos rapazes, de uma garota com uma outra garota, e como que isso foi pra banda, como que isso mexeu e tudo mais. As opiniões começaram a entrar muito em conflito. A gente tem o Billy, né, que já estava casado com a Camila. Putz, eu não vou falar mais coisas, senão eu acho que aí vai ser spoiler. Mas temos o Billy, então, que ele tá ali em confronto o tempo todo com a Daisy Jones. E aí, gente, é onde que a história começa a desenrolar, tá?
Assim, eu vou tentar agora falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais no livro, e aí vai ter um pouquinho de spoiler, tá bom? Então, assim, cuidado. Obviamente que o final, quando eu for falar o final, aí eu vou falar, gente, agora é spoiler mesmo, certo? Então, beleza. Aí temos o desenvolvimento, então, do relacionamento do Billy com a Camila. O Billy é um cara que a gente não curte muito, porque ao mesmo tempo que ele tenta ser fiel, ele não consegue, começa a trair a Camila, usa drogas, a Camila perdoa. Ele é um personagem cheio de problemas. Ao longo do livro a gente vai descobrindo também, aliás, ao longo não, a gente tem uma ou duas passagens em que a Camila é composta como uma personagem não perfeita, né? Tanto que ela vai almoçar com um cara, com um ex-colega dela de infância, e aí é onde coloca as imperfeições da Camila, tá bom? E só fazendo um parênteses, eu li esse livro com audiobook, tá? Eu acho que só o audiobook não é bom, eu não consegui, eu tentei, não consegui só com audiobook, então eu precisei do livro ao mesmo tempo com o audiobook. Não tem nada demais, foi a mesma voz e tudo mais, mas enfim, foi legal ler e ouvir ao mesmo tempo. Aí beleza, então nós temos ali as imperfeições da Camila. A Daisy Jones era uma menina que, assim, ela não tinha horário pras coisas e pra nada, assim, ela vivia a vida dela do jeito que ela queria e dane-se os outros, sabe? Então ela me lembrou, inclusive, muito aquela personagem Quem é Você, Alaska, do John Green. Quem já leu sabe do que eu estou falando. E aí é muito legal porque quando o Billy e ela se chocam, ao mesmo tempo que eles se odeiam, eles se amam, mas eles não podem ficar juntos, porque o Billy, ele tem uma consideração, uma compaixão e uma empatia por tudo aquilo que ele sente pela Camila, pela família dele, né? Afinal de contas, quando o livro vai passando, a gente já começa ali a ter as filhas dele, né? Então, assim, realmente ele já começa a ficar envolvido. E o legal dessa história é como esse choque, eles lidam com o trabalho, ao mesmo tempo com o amor, sem poder ficarem juntos, tá? Então, assim, pra mim, esse é o maior resumo do livro e as músicas ali no meio fazendo parte. E eu tenho muito problema com livros que tem música, porque você não tá ouvindo a música. Mas eu confesso que esse eu pegava, ficava tentando cantar uma melodia, tentava inventar alguma coisa do jeito que eles descreviam. Mas vai ficar mais legal, acredito eu, com a série, né? Porque a série vai trazer as músicas, então imagina a pessoa vendo a série e depois lendo o livro, vai ficar muito mais interessante. Então agora vem a parte com o final, muitos spoilers, então, spoilers que podem estragar sua leitura, se você ainda não leu, então não continue até aqui, e obviamente a minha opinião sobre tudo isso também, tá? Eu achei, assim, muito legal que no final das contas, eles não ficaram juntos, né? Assim, teoricamente, tem um e-mail ali que a Camila manda para as filhas antes dela morrer, e quem tá fazendo os documentários é a filha, é a Júlia, e eu já percebi isso porque no Sete Maridos de Evelyn Hugo também tem uma personagem que ela não só escreve a história, mas ela faz parte de todo o plot twist. Eu senti que é um livro que ele vai numa ordem crescente, você não tem propriamente vários plot twists acontecendo ao longo da história, e eu senti isso. Eu achei que foi uma história linear e no final tem alguns plot twists, tá? Diferente dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Você lia, tipo, 30 páginas, pum, plot twist. Lia mais 30, pum, outro plot twist. Então, assim, era um livro muito mais dinâmico. Eu gostei mais dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, tá? Eu li outro também da Taylor, que é Em Outra Vida Talvez. Não gostei tanto que nem eu gostei desse. Então, Daisy Jones pra mim ficaria no segundo lugar aí de ranking dos livros da Taylor Swift, da Taylor Jenkins Reid que eu li até agora. A Camila, pra mim, ela foi o ponto principal da história, porque se você para pra pensar, e eu não vi ninguém fazendo essa análise, pelo menos aqui no YouTube até agora, de que a Camila, ela deu todo o suporte pro Billy lá no começo. Em alguns momentos ele até quis desistir por causa das drogas e por causa da Camila, mas a Camila, ela deu o suporte. Aí no final das contas, no meio ali, teve uma hora que ele quis voltar pra casa, ele quis desistir, ele quis ficar com a família. A Camila falou, não, eu te dou um voto de confiança, volta lá. Então a Camila continuou sendo o suporte. E a banda, sem o Billy, não seria nada, certo? E no final, quando a Camila falou, agora chega, né, Daisy Jones, eu acho que agora você precisa sair daí, foi quando a banda acabou. Então se você para pra pensar, a banda só existiu por causa da Camila. Óbvio que tem o Billy junto, né? Mas a Camila foi todo o suporte do Billy, né? O Billy era o vocalista e tudo mais. Mas se algum momento desse errado ali, talvez o sucesso da banda não fosse pra frente. Então você vê como é importante. Às vezes a gente só vê ali quem tá em cima do palco, a gente não vê quem tá no plano de fundo. E mais ainda quem está na base, que às vezes é a família, a força, né? Então isso foi muito incrível, a gente poder ler um livro do ponto de vista um pouco mais da família, da Júlia, da Camila e tudo mais. Então tá, a Júlia, ela vem a falecer por um ataque cardíaco, isso é contado pra gente no final do livro. Ela manda um e-mail então falando pro
Billy encontrar com a Daisy Jones. A gente não sabe exatamente o que aconteceu e talvez em alguns outros livros, né? Porque é um livro cheio de easter egg, é um universo que a Taylor Jenkins Reid cria, né? Então a gente vai vendo aí outras histórias e talvez a gente veja isso mais lá na frente. Eu não sei o que virou. Dando a entender que sim, eles se encontraram, porém não sabemos de fato real oficial. Temos outra história também de plano de fundo, que era o Graham e a Karen, né? Então, assim, que eles ficam e terminam, e aí não dá certo, cada um acabou seguindo seu caminho, e tudo bom, né? Então, foi isso, assim, mais ou menos a história. Tem alguns outros personagens, o amigo deles que foi pra guerra do Vietnã, e acabou falecendo e tudo mais. Então, assim, a história é cheia, ela é rica em detalhes, ela é escrita na forma de um documentário, parece que você está lendo um documentário, ao mesmo tempo ela tem uma certa narrativa, e algumas narrativas que eu não entendo porque você não lembra de tudo na vida, né? Então eu achei isso um pouco estranho. Mas é legal, a forma como é contado é diferente, a Taylor Jenkins Reid tem essa maneira jovem, as músicas naquela época, como a sociedade era retratada, a questão de sexo, drogas, rock and roll e tudo mais. Então é um livro muito legal. É um dos livros favoritos? Bom, pra mim não. Tanto que de 5 estrelas eu talvez desse 4 estrelas, ou de 0 a 10 daria uma nota 9, no máximo, aí 8,5, 9, porque muitas coisas eu não gostei. Eu achei que o livro, no meio ali, de certo modo, ele se tornou um pouco arrastado, né? A história ela foi um pouco ali truncada, mas no final foi tudo muito bom, foi tudo muito legal, as chaves se fecharam, foi gostoso de ler, não foi um livro difícil, eu li em 2, 3 dias, foi um livro legal, foi um livro bacana. Eu tô ansioso pela série, pelos atores que eu já visitei, alguns atores eu já vi outros trabalhos, eu dei um Google, o elenco tá muito bom, tá muito parecido com os personagens descritos nos livros, eu tô muito ansioso pela música, o teaser te deixa com uma sensação de quero mais, né? O livro também, eu também quero mais de Taylor Jenkins Reid, inclusive quanto mais eu leio dela, mais eu quero saber. Então eu gostei super, é um livro que eu super recomendo. Apesar de 4 estrelas, nota 8,5, 9, é um livro que eu recomendo, precisa ser lido, é muito legal. Eu não entendi de fato o hype, todo mundo falando que é o melhor livro. Eu não acho que seja o melhor, mas ele é muito bom sim, e acho que merece ser lido, tá? Então é essa a minha opinião. Gostei bastante, tô ansioso para o que vai vir para as adaptações. Eu espero que eles deem uma amenizada nas questões das drogas, porque isso é muito pesado, né? Tanto que eu tirei um pouco de nota por causa disso, porque isso é muito gatilho. E realmente quando você lê, você fica um pouco desconfortável com algumas situações. Mas, como eu disse, é a minha opinião. Gente, se você gostou, não esqueça do like aqui embaixo, de se inscrever no canal e dar dicas para os próximos livros, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!